Essa nossa caminhada, tá, é uma caminhada bastante importante, porque a gente está fazendo uma estruturação teórica, né, uma base processual, para poder entender tudo isso que aconteceu, né, e fundamentalmente, tá, tentar explicar de onde vem essa ideia da superioridade germânica. Esse é o núcleo do curso. Vocês agora têm o background, têm o fundamento, têm o alicerce para poder entender que essas expedições não são só expedições zoológicas ou expedições antropológicas, tem outras coisas por trás. Imaginem esse mundo novo de ideias e o potencial de mudança que isso teria, não só do ponto de vista científico, mas inclusive social, caso alguma prova, caso algum elemento concreto fosse apresentado. É para isso que essas expedições são feitas, é atrás disso que eles vão. A expectativa desses achados não era uma expectativa única e exclusivamente alemã, porque lembrem que essa elite branca, essa elite racial, não era só na Alemanha. Eles aguardavam que essas fontes, que essas eventuais descobertas pudessem servir como uma argumentação mais sólida para as ideias deles. Porque isso tudo é uma herança de recordações históricas que acaba rolando para baixo do tapete, né? Porque essas coisas são convenientemente esquecidas depois da guerra. Independente do que vocês forem ler, sempre questionem e pensem duas vezes. Se alguém te disser, não, isto é assim e está acabado, pode botar o livro de lado, porque não é assim que funciona. E isso vale para todo mundo, inclusive para o que eu estou dizendo aqui, inclusive para os meus livros e para qualquer outro historiador ou qualquer outro pensador que vocês pegarem para ler, estudar ou seguir. E da mesma forma, como eu havia comentado, né, muitas descobertas em território brasileiro levam os que acreditam nessas questões a considerar também que uma antiga civilização de grande porte pode ter existido aqui nas profundezas das florestas da Amazônia. Dentro de tudo que a gente viu até agora, o Brasil seria um local de grande importância para essa pesquisa nazista, inclusive, porque ela representaria uma fonte, em princípio sem igual, de recursos naturais, em primeiro lugar, e segundo, seria um local interessante, né? Até por ser ermo, muito antigo. Seria um local muito importante para que eles pudessem buscar, eventualmente, as raízes antropológicas que as teorias afirmavam. E, ao mesmo tempo, uma expedição para cá poderia ajudar também a conformar acordos comerciais, acordos políticos, né? Que ajudariam também a fortalecer a posição da Alemanha, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, eles ficaram aqui por mais de 17 meses, né? Eles acabaram parando a expedição, principalmente por causa da malária e da difteria, e interromperam o processo e acabaram voltando para a Alemanha. Mas por que o Brasil? Bom, por tudo aquilo que eu falei, tá? Mas também porque o Brasil tinha uma possibilidade gigantesca para os nazistas, né? E essa presença aqui no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina e principalmente no Paraná, ela sempre foi uma presença muito forte. Mas essa presença não se restringia só a esses três estados. Claro que ela havia em outros locais. Tu tinha partido em São Paulo, tu tinha partido inclusive em Bahia e Pernambuco. As associações que existiam eram muitas, né? Estavam sempre disponíveis para isso. Uma outra expedição muito grande foi a dos nazistas no Tibete. Essa expedição, na verdade, como eu disse, foi cercada de mistérios, tá? Encontro das suásticas do Ocidente e do Oriente. Um membro da alta elite da sociedade Thule teria exercido uma influência muito grande para que essa expedição acontecesse. Em relação a esse contato com essas supostas cidades, não há qualquer tipo de evidência. Então, novas hipóteses tinham que ser desenvolvidas, novas teorias tinham que ser criadas. Então, o Halley vai dizer o seguinte: não, o que existe é o seguinte, nós temos uma casca externa onde nós vivemos e a partir dos polos tu poderia entrar para esse mundo subterrâneo que seria composto de várias camadas. Essas camadas diferenciadas girariam em velocidades diferentes e isso poderia explicar, então, as mudanças geomagnéticas que eram detectadas e que não tinham explicação. O método científico ainda não estava claro. Então, muita coisa estava se desenvolvendo. Tu tens a obra do Verne, né? E a obra do Verne é muito interessante porque ela coloca também no centro do mundo uma iluminação e um calor gerado de uma estrela gêmea, duas estrelas que giram, que seria, ele chama no livro de Plutão e Proserpe, né? Na mitologia hindu também tu tem isso, tu tem o submundo que eles chamam de Patala, né? E claro, a gente tem a história do Dante, a comédia, que depois batizaram de Divina Comédia, né? Onde ele entra nos círculos e vai visitando os círculos do inferno, depois purgatório, depois paraíso. Os incas
tinham a mesma conversa, tinham as mesmas histórias. Os que deram origem ao povo Inca teriam vindo das cavernas que ficavam a leste de Cusco, no Peru. Esse é um dos mitos universais. Herbiger, ele não tinha treinamento em astrofísica, como eu disse. Então ele tinha que se juntar com alguém que tivesse um mínimo de conhecimento para poder desenvolver essa teoria. E a partir desse choque haveria uma explosão gigantesca que teria dado origem à Via Láctea e a outras galáxias. Na Terra, luas de gelo teriam caído várias vezes nos tempos pré-históricos. Algumas dessas catástrofes teriam dado origem aos animais. Algo que ele chamou de esperma divino. E esse esperma divino teria dado origem aos homens. Em nenhuma hipótese eu estou dizendo que o Herbiger está certo, tá? Essa raça ariana, descendente dessa catástrofe toda, seria a única apta a entender e acelerar esse ciclo cósmico, preparando o mundo para a chegada e a volta dos deuses. Então, dentro desse pressuposto, os germânicos teriam mais do que um simples dever religioso ou político. Eles teriam, na verdade, uma missão cósmica. O próprio Herbiger deu centenas de palestras enquanto estava vivo. E os ariosofistas e os paganistas germânicos vão adotar essas ideias. E aí, tu conecta isso com a mitologia nórdica. Então notem como as coisas se conectam. Entendam que nada do que eu estou dizendo aqui é de graça. Tudo tem uma conexão. Então, isso teve uma influência, ainda que indireta, sobre as decisões da guerra. Esse Sol seria uma espécie, Sol negro, tá? Ele seria uma espécie de sombra do nosso Sol, um negativo espiritual do nosso Sol, tá? Então tu teria um equilíbrio cósmico entre luz e escuridão. Esse registro fóssil poderia ser explicado se houvesse uma interferência externa de algum tipo, cíclica, que gerasse essa extinção em massa. Se houvesse uma estrela ainda não detectada que tivesse um ciclo em torno de 26 milhões de anos, isso poderia gerar uma perturbação. Então tu teria uma explicação lógica para essa extinção cíclica. Se ele existisse, de fato, ele seria um planeta que teria de 4 a 10 vezes a massa da Terra. Seria um planeta bem grande. Ainda não foi observado, ainda não foi localizado, mas matematicamente é possível que eles existam.